Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. E eu quero apresentar aqui um material fundamental que eu utilizo, inclusive, nos cursos e forneço em várias bibliotecas digitais de meus cursos. É este manual aqui, Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia, e é organizado por mais de uma pessoa, incluindo Thomas Homer, tá? Um manual fundamental para o estudo dos textos da Bíblia hebraica, né, do Antigo Testamento para os cristãos. Então eu quero ler a apresentação deste material, no prefácio e modo de usar este volume para apresentar, porque cada capítulo é referente a um livro da Bíblia hebraica, tá? Então vamos ler. Prefácio e modo de usar este volume. Este volume se dirige a estudantes do curso superior de Ciências Bíblicas ou de Judaísmo, mas também a qualquer pessoa que deseje se informar sobre o conteúdo e a formação da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento dos cristãos. Na tradição cristã, há duas versões diferentes do Antigo Testamento. O Antigo Testamento dos protestantes retoma simplesmente a Bíblia do judaísmo, enquanto a versão da Igreja Católica se baseia na tradução grega, a qual inclui certo número de livros que não encontraram entrada no cânon judaico. Nesta introdução, de modo intencional, optamos por levar em consideração ambas as tradições. Por isso, o leitor vai encontrar primeiro a apresentação dos livros da Bíblia hebraica e depois, no fim da obra, os livros chamados de deuterocanônicos, próprios da tradição grega. Tal disposição corresponde à que é encontrada na tradução ecumênica da Bíblia, TEB. Na maioria das vezes, aliás, tomamos dessa tradução a transcrição em português dos nomes próprios. A abreviatura dos livros bíblicos também é da TEB. A última introdução ao Antigo Testamento em francês data de 1989. Trata-se da tradução de uma obra de Rendorf, cujo original em alemão foi publicado em 1983. Ora, 20 anos depois, a pesquisa veterotestamentária teve vários desenvolvimentos importantes, quer nos campos do Pentateuco, dos livros históricos, do profetismo ou da literatura sapiencial. O objetivo desta nova introdução à Bíblia hebraica é suprir a distância entre a pesquisa dos especialistas e o grande público, que não raro está mal informado sobre os últimos resultados dessa pesquisa. Considerando a especialização e a complexificação crescentes das ciências bíblicas, desde logo se impôs a ideia de uma obra coletiva. De fato, atualmente parece impossível que um único indivíduo possa ser competente em todos os campos da exegese veterotestamentária. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, isso é fundamental, gente. Entender que ninguém dá conta de todos os âmbitos da exegese da Bíblia hebraica ou do Antigo Testamento, tá? Vou repetir essa frase dele aqui. De fato, atualmente parece impossível que um único indivíduo possa ser competente em todos os campos da exegese veterotestamentária. Assim, nosso procedimento se inspira no da Einleitung in das Alte Testament, editada por Zenger em 1995. Todavia, contrariamente a Zenger, não optamos pela unidade confessional dos colaboradores deste volume. Ao contrário, recorremos aos especialistas em exegese veterotestamentária de fala francesa, pedindo igualmente o concurso de alguns colegas da Suíça alemã, sem nos importar com sua confissão religiosa, nem, por outro lado, com sua pertença a esta ou aquela escola exegética. A esse respeito, exprimimos nosso profundo reconhecimento a todos aqueles que puderam encarar o desafio. De modo geral, este livro pretende ser uma introdução histórica e científica aos textos fundadores da civilização judeu-cristã. E aqui tem um probleminha que eu já ensino meus alunos também, né? Não se trata, portanto, de uma abordagem confessional nem de uma obra de espiritualidade. Consequentemente, de um ponto de vista metodológico, esta introdução empenha-se em entender cada livro não só em sua coerência interna, mas também e, sobretudo, em função da história de sua composição, assim como do contexto histórico em que ele foi redigido. E abro outro parênteses aqui para entendermos como não é possível
fugir do viés que se está seguindo. Porque ainda que o Thomas Homer coloque que não existe em outras palavras, um viés religioso, ele usa o termo judeu-cristão, né? Que é um termo evangélico político, tá? E específico dos cristãos. É um termo criado pelos cristianismos. Então, ele não foge do viés dele, né? O Antigo Testamento é um conjunto de livros que continuamente fazem referência à história do povo de Israel e não se poderia verdadeiramente entender os textos bíblicos sem situá-los no contexto da história do Levante no primeiro milênio. Enquanto introdução histórica ao Antigo Testamento, a presente obra reflete necessariamente o estado atual da discussão exegética. Desse ponto de vista, um leitor que procurasse um modelo único para a formação dos diferentes livros do Antigo Testamento ficaria decepcionado. Por natureza, uma obra coletiva inclui uma diversidade de pontos de vista. A isso se soma o fato de que a exegese do Antigo Testamento, ainda bem mais que a do Novo Testamento, hoje está em pleno debate. A maioria dos pontos centrais para o entendimento da Bíblia hebraica atualmente é objeto de discussão apaixonadas e apaixonantes, que seria não só estúpido, mas intelectualmente desonesto querer silenciar para impor uma unidade de visão artificial e arbitrária. Então, essa questão é importante na obra, porque ele reconhece que se uma única pessoa impor a sua própria visão sobre as demais, está sendo desonesto e arbitrário. Isto dito, a ausência do consenso a respeito de numerosos assuntos também não deve se transformar em pretexto para uma simples justaposição das diferentes opiniões atualmente em voga. Ao contrário, a recomendação dada aos colaboradores foi para apresentar ao leitor o estado da pesquisa atual para cada livro e depois indicar brevemente sua própria posição sobre a questão, fundamentando-a, deixando ao leitor a possibilidade de optar por outras soluções. Em um plano mais formal, optamos igualmente por certa coerência na apresentação de cada livro. Assim, cada livro procura responder às mesmas questões: o que, o livro, seu conteúdo, seu plano e sua estrutura, quem, os autores e redatores do livro, quando, as situações históricas nas quais o livro veio a lume, com a ajuda de quem, os materiais, fontes, documentos, tradições, etc., utilizados para a redação do livro, para quem, os destinatários do livro, em face de quem a quem, aos aspectos polêmicos do livro, as posições criticadas, como o entendimento do livro, seus temas em questões. De modo geral, essas questões são tratadas para cada livro em 4 partes. A primeira, intitulada Plano e Conteúdo, propõe uma abordagem sincrônica do livro. Trata-se de um primeiro contato com o livro. Aí o leitor é introduzido em seu conteúdo, em sua estrutura e seu plano, e conforme o caso, em sua intriga e narrativa. A segunda parte se intitula Origem e Formação e trata das questões de ordem diacrônica, as diferentes etapas da formação do livro, os meios produtores e seus destinatários, os contextos históricos. Os grandes temas e as principais questões do livro são tratadas em uma terceira parte, temas e questões, onde, de certo modo, podem ser encontrados os resultados das pesquisas sincrônica e diacrônica. A quarta e última parte fornece indicações bibliográficas para os que desejam prosseguir o estudo do livro. Ali também há referências sobre os autores mencionados nas 3 partes anteriores. A própria bibliografia está organizada de maneira sistemática e, de modo geral, se compôs de 3 seções. 1. Os principais comentários sobre o livro, citados segundo suas coleções. 2. Alguns estados da pesquisa. E 3. Os principais estudos, quer sobre o livro em geral, quer sobre aspectos importantes dele. Essas indicações bibliográficas não pretendem ser exaustivas, mas são intencionalmente seletivas e visam a orientar o leitor na floresta das publicações no interior da qual o iniciante corre o risco de se perder. No início do volume, há um índice das abreviaturas utilizadas para as coleções e as revistas. Notemos ainda que, no caso do Pentateuco, cada livro foi objeto de uma introdução separada.
Tal perspectiva se afasta intencionalmente da adotada pela grande maioria das introduções ao Antigo Testamento, que apresentam o Pentateuco como um todo e assumem para suas 5 partes uma única hipótese de formação, que até a década de 1980 constituía a teoria chamada documentária. Tanto a metodologia subjacente à organização desta obra, como desenvolvimentos recentes dos estudos sobre o Pentateuco, levaram-nos a rejeitar essa maneira de fazer a fim de considerar a especificidade literária e teológica de cada livro. O livro de Gênesis teve direito a um tratamento favorecido, 3 capítulos diferentes que apresentam, respectivamente, Gênesis 1 a 11, 12 a 36 e 37 a 50, por causa das diferenças importantes nos planos literário e histórico entre os ciclos das origens, a epopeia dos patriarcas e o romance de José. O livro se abre com 3 estudos introdutórios, um artigo sobre a formação do cânon tripartite da Bíblia hebraica, uma apresentação das principais versões do Antigo Testamento e da história de sua transmissão, assim como a descrição dos diferentes meios sociológicos que contribuíram para a formação da Bíblia. Este último texto foi traduzido da obra de Knopf, de 1994. Além disso, a apresentação dos livros bíblicos é completada por artigos que relatam a história da pesquisa e a discussão atual sobre a formação do Pentateuco e sobre a hipótese da história deuteronomista, que reúne os livros do Deuteronômio, de Josué, dos Juízes, de Samuel e dos Reis. A apresentação dos livros dos profetas é precedida por uma introdução sobre a redação dos textos proféticos. De acordo com a opção metodológica de uma abordagem histórica do Antigo Testamento, o leitor vai encontrar no fim da obra um resumo dos principais acontecimentos que permitem situar os diferentes livros da Bíblia hebraica em seus contextos históricos respectivos. O quadro cronológico, retomado com algumas modificações da nova edição do Pentateuco, na TOB, de Paris, 2003, Tradução Ecumênica da Bíblia, TEB, de 97, aqui no Brasil, quer proporcionar a esse respeito uma primeira orientação para a história de Israel. O leitor desejoso de informações mais detalhadas deve se reportar às publicações que tratam de forma mais específica da história de Israel e de Judá. E aí, ele apresenta em francês, a apresentação mais recente, que se encontra nos números 99, 109 e 121 de uma revista específica, sobre uma revista específica francesa. É de notar, por fim, que o nome do Deus de Israel é sistematicamente dado pelas 4 consoantes que formam o tetragrama, na medida em que é muito provável que a pronúncia moderna Javé não esteja de acordo com a pronúncia original do nome. E isso é uma conjectura, todas as possibilidades são hipóteses, Os outros termos hebraicos foram sistematicamente transliterados segundo um sistema que permite também ao conhecedor do hebraico encontrar o termo original, como aqueles que não leem o hebraico conhecer a pronúncia. Esta obra pode ser utilizada de diferentes maneiras. Pode ser lida como qualquer outro livro, do início ao fim, dessa forma se iniciar sucessivamente no conjunto do Antigo Testamento. Mas o leitor também pode começar pela apresentação de qualquer livro pelo qual esteja particularmente interessado ou a respeito do qual gostaria de trabalhar de modo mais específico. Em tal hipótese, recomenda-se ler antes os artigos introdutórios do conjunto literário ao qual esse livro pertence, Pentateuco, Profetas, Escritos, livros deuterocanônicos. Para aproveitar melhor este livro, aconselhamos vivamente abrir ao mesmo tempo a Bíblia hebraica ou o Antigo Testamento, a fim de se reportar de forma sistemática às referências ou aos textos importantes citados em cada artigo. Por último, o leitor encontrará no final da obra um pequeno glossário dos termos técnicos e das expressões próprias da linguagem exegética. Gostaria de reiterar meus agradecimentos a todos os colaboradores por sua participação nesse empreendimento. É de notar que apenas uma mulher está entre eles. Infelizmente, a exegese veterotestamentária ainda está muito distante da igualdade dos sexos. E aqui seria gênero, na verdade, o termo mais apropriado.
Resta esperar que a introdução ao Antigo Testamento, que será proposta à próxima geração de exegetas daqui a uns 20 anos, apresente outra distribuição dos gêneros. Nós nos beneficiamos com a contribuição de Daniel Nagy e Thibaut Walter, estudantes de Teologia e das Ciências das Religiões em Lausanne, que participaram da formulação da obra e testaram as contribuições do ponto de vista de sua adequação e de sua pertinência para os estudantes. A eles, nossos sinceros agradecimentos, como também a Lucy Kennel e Christian Indermuth, que se responsabilizaram, respectivamente, pela tradução do artigo de Ernest Axelkopf sobre os meios produtores da Bíblia hebraica e de Conrad Schmidt sobre a formação do corpus dos profetas posteriores. Gostaríamos ainda de expressar nosso reconhecimento à senhora René Gigarnet, que controlou as indicações bibliográficas e fez a lista das abreviaturas. Minha gratidão muito especial a Jean Daniel Mack e Christoph Nihan, que me acompanharam no trabalho da edição desta obra e compartilharam comigo as dificuldades que tivemos de encarar. Christoph Nihan, além disso, chamou para si a tarefa de elaboração da obra, consagrando a isso muito de seu tempo e de sua energia. Sem ele, a obra ainda não teria vindo a lume. Resta desejar que este livro preste serviço e que desperte o desejo de ler, de reler e de descobrir uma das obras mais importantes da humanidade, pelos editores Thomas Homer. E esse aqui é o prefácio, também tem as Bíblias hebraicas do Antigo Testamento em francês, que são utilizadas, e capítulo a capítulo de um estudo amplo e não muito superficial, não, viu? Que vai dar um bom início para qualquer pesquisa na área de Bíblia hebraica. Então, fica aqui a dica de leitura da semana, fica a recomendação para quem quer pesquisar e se informar a respeito dos textos do Antigo Testamento, e principalmente, se você quer ter essa obra em formato digital, você pode adquirir meus cursos, e nas bibliotecas digitais deles você encontra essa obra. Nós estudamos e trabalhamos com ela em vários dos cursos. Muito obrigada, boas leituras e até a próxima.